Muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite. Vamos falar de paz interior. E é tão importante, né, falar de paz interior e começar perguntando. Quem aqui quer sentir mais paz interior? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, desse lado. Muito bem. Eu perguntei quem quer ter mais paz interior, né? Agora eu vou fazer a segunda pergunta. E por que você não tem? Por que nós não temos? Por que está acontecendo na minha vida? Espera um pouco, eu tenho que perguntar. Espera um pouco, na minha vida, o que está acontecendo que eu não estou sentindo a paz que eu tanto gostaria? Porque imagina que essa paz interior que nós temos, e que muitas vezes ela é tirada, ou a gente entrega ela de mão beijada para algumas outras pessoas, e a gente ainda no final assina uma carta dizendo, tal pessoa tirou a minha paz. Naquele trânsito terrível onde uma pessoa foi lá sem dar seta, entrou na sua frente, cortou, você já ficou nervoso, você já começou a brigar dentro do carro, já ficou com vontade de acelerar, alcançar a pessoa para xingar, e aí você diz assim, estava tudo bem na minha vida, mas aquela pessoa tirou a minha paz. Olha, como é que então a gente pega algo que é tão precioso dentro de nós e entregamos para outra pessoa, assim, de um jeito tão fácil, sem nenhum cuidado, sem nenhuma inteligência emocional, nós vamos lá e entregamos a nossa paz para outra pessoa. Às vezes, dentro de casa, acontecem situações em que a gente fala, nossa, aquilo tirou minha paz. Às vezes, você escuta um barulhinho lá no portão de alguém chegando, você fala, pronto, acabou a paz. Cuidado, porque essa pessoa pode ser você, né? E lá dentro da sua casa, alguém está falando, ih, a mãe chegou, o pai chegou, acabou a paz. Já pensou você ser essa pessoa que acaba com a paz do lugar, que as pessoas já têm até um slogan para quando você chega avisando, acabou a paz. E tem gente que tem esse dom, muitas vezes, de chegar dentro da casa, está tudo gostoso, tudo tranquilo e acabou a paz. Ou tirar a paz de quem está lá tão tranquilo, estava tão tranquilo, né? Antes de vir para cá, acredito ou não, eu estava lavando louça. E, gente, como dá uma paz quando a gente termina de lavar a louça assim, a pia está limpa, e você passa pela última vez aquele rodinho na pia, e aquilo dá uma paz, não dá? Mas daí vem alguém com um copo sujo, e você está terminando de passar o rodinho, e a pessoa, pá, põe o copo e sai andando. Aí vem, por mais que você tenha inteligência emocional, vem uma coisa, olha como um único copinho tirou a nossa paz. Muito bem, estou brincando para a gente poder perceber que esse sentimento dentro da gente, ele pode muitas vezes ir embora por uma coisa tão simples e que é algo que a gente só pode controlar. Ninguém pode controlar, né? A gente tem visto momentos bem complicados no mundo, de guerra, de brigas políticas, e a gente fica olhando para fora e dizendo, o mundo está sem paz, né? Só que a gente não tem olhado para dentro de nós o quanto muitas pessoas estão vivendo guerras internas. Nesse livro, chamado Paz Interior, tem um trecho que diz assim, não é o tempo que cura, mas a sua disposição de curar. Muitas vezes, nós esperamos que o tempo resolva todas as feridas, mas a verdadeira cura vem da nossa disposição de enfrentar, compreender e libertar o que nos machuca. Olha, não é o sofrimento, não é a dor, não é o problema que nos ensina. Até porque se todo mundo que tivesse um grande sofrimento no mundo seria um grande sábio. As pessoas que mais sofrem seriam todas sábias. O que muda a gente de verdade por dentro é como a gente decide sair dos problemas. Seja esse problema um problema financeiro, seja ele uma depressão, seja ele um problema de ordem afetiva, ou seja a tua empresa. Existem coisas na tua cabeça que internamente está tirando a paz. Mas como eu enfrento esse desafio é que vai mudar todo o jogo, que vai me trazer aprendizado. Então, vou repetir, não é o problema que vai te deixar mais sábio.
Não é o problema ou a dificuldade que vai te ensinar. São as decisões que você vai tomar na direção de sair disso. Se cada vez que a gente enfrenta um desafio, a gente ficar em cima dele, falando dele, espalhando ele, reclamando dele, clamando mais vezes, né? Porque toda vez que a gente reclama, clama mais daquilo, dá muito alarme, dá muita marketing, muita audiência para o problema, mas ele expande e mais ele aumenta. A grande sacada está em como eu faço para sair dele. Não importa qual seja o desafio que eu esteja vivendo. Eu tenho que parar um momento e dizer, espera um pouco, o que ele está querendo me dizer? Primeiro ele me traz uma lição, ele vai me trazer algum momento de reflexão, mas se eu estiver desperto e atento para olhar como eu decido sair. E tudo na nossa vida são decisões. Prosperidade é decisão. Só prospera, só muda, só traz abundância quem decide, quem toma decisões. E a nossa vida é o tempo todo feita de decisões. A roupa que a gente vai vestir, você vai escovar o dente primeiro, ou você vai tomar banho, ou o que você vai fazer. Você vai tomando pequenas decisões no dia a dia, e durante a nossa vida nós tomamos também grandes decisões. Casar, separar, fazer uma faculdade, trancar a matrícula, abrir uma empresa, fechar uma empresa, procurar um emprego, decidir mudar de emprego. São grandes decisões que muitas vezes nós vamos tomando e que são decisões extremamente necessárias para a nossa vida. Se eu ficar só em cima do problema, falando dele, além de tirar a minha paz, ele vai me trazer escassez, ele vai me trazer insônia, ele vai me trazer preocupação, ele pode me trazer uma série de coisas psicossomáticas que vão continuar me atrapalhando. Imagina que Jesus, ele, quando falava com as pessoas, ele falava sempre de um jeito tão simples, de um jeito tão gostoso de ouvir, e ele trazia sempre exemplos de coisas que as pessoas conheciam. Então ele trazia exemplos da natureza, ele trazia exemplos de sementes, de pesca, de rede, de colher, de plantar. Jesus sempre falava com as metáforas que todo mundo conhecia e conseguia compreender. Numa dessas histórias, dessas parábolas que Jesus contava, dessas histórias reflexivas, Jesus fala sobre um pai que tem 2 filhos. E um desses filhos era um filho que perturbava muito o pai. E aí ele dizia sempre assim, pai, eu quero a minha parte na herança. O senhor me dá o que é meu por direito, porque eu quero ir para a cidade, eu não quero ficar aqui na fazenda, eu não quero ficar trabalhando na roça, eu quero ir embora. E porque ele tinha uma grande ideia de que se ele fosse para a cidade, ele ia lá e ele ia crescer, ia prosperar, lá sim ele ia ser bom para ele. E ele perturbou durante muito tempo o pai. Ou seja, ele tirava a paz do pai e ele não tinha paz também interna. O outro irmão também não conseguia ter paz, porque o irmão dele queria a parte da herança, queria ir embora e ele iria ficar com o pai. Imagina que existia um conflito interno dentro daqueles homens. Não importava a idade, se era o pai, se era o filho, mas existia um conflito interno. Até que chega um dia que o pai decide entregar a parte dele da herança. Pega um saco com moedas de ouro e ele vai embora feliz para a cidade. E lá ele começa a gastar, lá ele começa a vir uma vida que ele nunca tinha visto. Então ele vê um sapato muito bonito, ele compra sem ver o preço, ele vai dando as moedas de ouro, ele vê uma outra roupa, alguém também vê uma oportunidade ali, porque vê um jovem inexperiente, com muito dinheiro, e aí começa a dizer, olha, você tem que se vestir, veste essa roupa que você vai ficar muito bonito, você vai ser reconhecido na sociedade. Ele começa a comprar as frutas mais caras, as comidas mais caras, os restaurantes, começa a ter muitas amizades. Porque, não sei se você sabe, quando você está bem, você tem muitas amizades. É assim ou não é? Quando você começa a ficar malzinho, quando começa o saco de moeda de ouro chegar lá no fundo, os amigos começam a sumir. E isso começou a acontecer com ele também, não demorou muito tempo. O pai havia ficado na fazenda com outro irmão, e esse que estava na cidade continuou gastando, até acabar todo o dinheiro dele. E aí ele começou a bater na porta daqueles que eram os amigos, que se diziam amigos, e eles fechavam a porta novamente,
pedia um prato de comida. Imagina, nos restaurantes que ele havia gastado tanto dinheiro, ninguém dava aquele prato de comida que ele pedia. Até que ele foi definhando tanto, perdendo aquelas roupas, perdendo toda aquela imagem dele, que ele tinha, que ele achava tão bacana, e ele foi voltando. Ele se viu um dia, trabalhando numa fazenda, cuidando de porcos. Não a fazenda do pai, a fazenda de uma outra pessoa que deu um emprego para ele a troco de nada, a troco de comida. E aí teve um dia que ele estava com tanta fome, e ele estava alimentando aqueles porcos, e aí ele pensou assim, puxa, esses porcos aqui estão vivendo melhor que eu, porque olha meu estado, a minha roupa, eu não tenho o que comer. E naquele momento ele lembrou do pai. Mas daí ele disse assim, eu gastei todo o dinheiro, eu queria ir para a cidade, eu gastei tudo, e se eu voltar, meu pai não me aceitar? Mas ainda assim, sem saída, sem saber para onde ir, ele resolve voltar para a fazenda. E quando ele chega, com muito medo de não ser aceito, de ser escorraçado, afinal de contas, ele havia pisado muito feio na bola, ele tinha feito tudo errado. A inexperiência, a ignorância. Só que daí o pai recebe ele de braços abertos. E aí Jesus explica que aquele que estava morto renasceu, aquele que estava perdido foi encontrado. E aí aquele pai que acolhe aquele filho, manda fazer uma festa para comemorar a volta do filho. Manda vestir o filho com a melhor roupa. E aí o outro filho vem com um conflito interno. Mas espera um pouco, pai. Eu fiquei do seu lado todo esse tempo. Eu trabalhei aqui. O senhor sequer deu um animal para que eu pudesse matar aqui, fazer uma comida para comemorar com os meus amigos. O senhor nunca me deu nada. E agora meu irmão que gastou tudo, que voltou, o senhor o recebe de braços abertos. E aí aquele pai explica para o filho, e essa história ela tem várias interpretações, várias. Mas para hoje a gente vai pegar só um trechinho para a gente refletir sobre o assunto que nós estamos falando. Quando aquele pai diz, o filho que estava perdido foi encontrado, aquele que estava morto renasceu, ele voltou à vida, o meu filho voltou. Jesus contava essa história para as pessoas, para que elas pudessem refletir, para que elas pudessem pensar. E é tão interessante que muitas vezes a nossa vida está tão complicada, a nossa vida está tão difícil, como naquele filho que perdeu tudo, que não sabia para onde ir, não sabia para onde voltar. Mas se a gente analisar toda a história e todo o exemplo de como Jesus lidou com as pessoas, em nenhum momento Jesus perguntava o que aquelas pessoas tinham feito dali para trás. Jesus queria saber dali para frente. Significa que nós podemos reescrever e mudar a nossa vida na hora que a gente decidir fazer isso. E no meio disso tudo, meio que quase escondido, existe um renascimento dentro da gente, que a gente às vezes não dá bola, não dá atenção, mas existe um renascimento acontecendo. A gente precisa abrir mão de algumas coisas para coisas novas virem. Se eu continuar me segurando do jeito que eu era, com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, com as mesmas palavras, com os mesmos sentimentos, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Mas a gente precisa se permitir renascer. Porque quando Jesus fala com as pessoas, e aquelas pessoas se transformam e elas vão para uma vida nova, como aquela mulher que ele disse, vai, não peque mais. Ou seja, vai, construa uma vida, seja diferente, comece a caminhar de um jeito novo. Isso serve para cada um de nós quando algo na vida não está bom. Não precisa o ano novo chegar, não precisa segunda-feira chegar. O nosso cérebro faz isso porque ele não quer ter trabalho. O nosso cérebro ele quer economizar energia, então ele desenvolve uma coisa em você que alivia, que é a gente falar assim, depois eu faço, segunda eu começo, o ano que vem eu mudo, depois eu faço. E isso alivia, porque a gente vai contando verdades para nós, para aliviar a nossa mente. Nossa mente é danada. A nossa mente cria verdades para aliviar a nossa mente. A gente faz isso o tempo todo, quando a gente diz assim, puxa, hoje é domingo, se eu não comer esse pudim aqui depois do almoço, outra pessoa vai comer.
Como hoje é domingo, eu vou fazer assim, eu vou comer o pudim e amanhã, segunda, eu começo. Gente, isso dá uma paz interior na gente, não dá? Porque você falou uma frase para si mesmo, porque a gente fala as frases dentro da gente, né? Você falou uma frase para você mesmo que te deu paz. Aí você come o pudim assim, sem preocupação, porque amanhã é segunda, afinal de contas, amanhã eu começo. Começo não sei o quê, porque chega terça, quarta, já se embanana todo de novo. Mas a gente diz que vai mudar alguma coisa. De fato, só vai mudar alguma coisa na nossa vida quando a gente realmente fizer. E nós fazemos isso. Às vezes nós chegamos no final do dia cansados e a gente fala assim, nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu estou tão cansado. Eu mereço comer um docinho, né? Deixa eu ir. Aí vai para a cozinha. Fazemos isso ou não? Primeiro, a gente fala coisas para aliviar a cabeça. Então, nós sabemos lidar com a nossa cabeça. Nós sabemos lidar com a nossa cabeça. A gente sabe. Então, nós vamos pegar toda essa ferramenta que nós temos e sabemos usar para o bem. Quando alguém nos desafia, quando alguém quer brigar, quando alguém quer discutir, a gente já sabe dentro de nós. Fala assim, esse é um presente que eu não recebo, eu não quero viver no conflito, eu não quero discutir, porque o assunto vai ter. No olhar do filho que ficou ajudando o pai, ele estava certo. No olhar do pai que recebe o filho, ele também estava certo. No olhar do filho que queria a herança para ir embora, ele também estava certo. Cada um de nós tem um jeito de pensar, cada um de nós tem um jeito de enxergar, mas nós temos parâmetros para seguir. Nós temos ética, nós temos moral, nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos a doutrina, tudo isso nos ensina para que a gente possa viver melhor. Então, quando alguém nos desafia, o que a gente faz? Não caio nessa, está tudo bem comigo, está tudo bem no meu mundo, eu não tenho por que responder. Aliás, eu não quero conversar com você agora, depois nós falamos sobre isso. Na hora que você estiver mais calmo, mais tranquilo, nós voltamos a falar sobre o assunto. E aí a gente começa a trabalhar a paz dentro do nosso micromundo. Primeiro dentro da gente, depois dentro da nossa casa. Porque eu não posso ficar batendo no peito, querendo paz no mundo, se eu faço da minha casa um lugar sem paz. Então, no micromundo, precisa começar com paz. Está tudo bem dentro da nossa casa. Porque daí está bem dentro da gente, bem dentro da nossa casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu curso, na rua que você mora. E aí começa, a paz, ela vai se expandindo. Você pode reparar que todos nós temos um lugar de paz. Respira um pouquinho assim, pensa no seu lugar de paz. Pensa em como é esse lugar de paz. Para algumas pessoas é caminhar na praia, para algumas pessoas é o colo de quem ama, para algumas pessoas é sua cama, para algumas pessoas o seu lugar de paz é de um jeito diferente. Cada um de nós tem o seu lugar de paz. E esse lugar de paz, quando você respirou e pensou no seu lugar de paz, você ativou a paz no teu corpo, porque o seu cérebro produziu uma química, você trouxe um sentimento, teu corpo sentiu. E a gente trouxe um lugar de paz. Agora, pensa numa pessoa que te traz muita paz. Aquela pessoa que você adora conversar porque ela te traz paz. A voz dela te traz paz. Só de você olhar, chegou uma mensagem dela no WhatsApp, ela te dá uma paz. Essa pessoa te traz paz. Aí você sente tudo de novo isso. Te traz paz. Não é gostoso isso? Então, esse exercício você pode fazer em qualquer lugar que você estiver, dentro do ônibus, no trânsito, na fila. Aí você está na fila pensando no seu lugar de paz, na pessoa de paz. Aí alguém vem e corta a fila de você. Aí o que acontece nessa hora? Te arranca do lugar de paz se você não tiver o controle da tua vida. O seu controle emocional é seu. Do seu jeito. Chico Xavier dizia, eu sou do jeito que eu devo ser e dou ao outro o direito dele ser como ele consegue ser. Ninguém está dizendo para você que você tem que ser bobo. Você pode dizer assim, olha, com licença, eu acho que a senhora se confundiu, a fila termina ali, ó, lá embaixo.
Termina não, começa, né? Começa lá. Aí a pessoa sempre diz assim, eu não tinha visto. Aí ela vai, pronto. Eu não tinha reparado, não tinha visto. Eu achei que era aqui. Todo mundo já passou por isso, não é? Então, nós estamos num mundo que vai nos desafiar muito. Por isso que a gente precisa ter inteligência emocional, por isso que a gente precisa ter um jeito que a gente vai encarar a vida, por isso que a gente tem que ter o nosso jeito de melhorar os relacionamentos e principalmente melhorar a nós mesmos, dentro de nós, né? Eu deixei lá na livraria do Perseverança, aqui na livraria do Perseverança, eu deixei alguns livros autografados desse livro aqui, Paz Interior. Então, quando vocês saírem, passa lá, leva um livro de paz interior, porque os direitos autorais dos livros serão doados para a Casa Perseverança. Então, se você puder levar um livro, leva, para você ter mais paz interior, ler, tirar mensagens e tudo mais. Todas as vezes que a gente trabalhar a paz, e essa paz interior estiver dentro de você, lembra que ela é uma semente lançada e que ela vai germinar. Ela é uma semente que ela vai crescer e ela vai ter raízes fortes, desde que você cuide dela. Não pode ser um primeiro vendaval que arranque a tua paz do teu coração. E usando mais um texto do Chico, o Chico Xavier dizia, as únicas coisas que merecem revanche é a alegria, é a paz e principalmente o amor. Que a gente possa sair daqui hoje espalhando cada vez mais paz e cada vez amor, que é isso que o mundo está precisando. Muito obrigado pela atenção de vocês.